Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios deste costume selvagem sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o vosso coração. E de quem se diga ou se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar a sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele serve uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escuros, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no corpo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca. Então, em sua honra e em suas afeições, não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás, com esses usos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança de outro modo senão para perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Esqueci só de uma coisa, não importa. Não importa. O que eu fui, o que eu fiz, em toda a minha existência, até o dia de hoje. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor que ontem. E amanhã melhor que hoje. Não importa o que eu fui, o que eu fiz, em toda a minha existência, até o dia de hoje. O que agora interessa é
sabedoria. Está correndo de ser filmado. Ah, bom, e aí eu você filmada, tá certo. Daí a Junia passa por aqui, passa por Passa lá. para aqui, passa para lá, né? Então, é um prazer estar aqui. Na verdade, quem ia fazer a palestra era a Lázaro. Ia, né? Ia. Aí, lá estou eu com a minha cozinha, né? Que a minha cozinha, como diz Diego, é o meu laboratório mediúnico. Porque eu não gosto de cozinhar. Aí eu aprendi uma técnica para não me queimar, para não ficar aborrecida, de entrar em oração. Aí quando eu estou na cozinha, eu entro em oração profunda, não assisto televisão, rádio, zoada nenhuma. Somente orando e fazendo a comida. Para poder não me queimar, não esquecer a panela no fogo e outras coisas das mais. Aí eu ouço aquela vozinha que vem de fora. Minha irmã, por que você não vai lá, fazer uma conversar com meus filhinhos, com meus irmãos? Por que você não vai lá conversar? Eu digo, mas lá aonde? No dia 13, aí eu reconheci a voz. 13 de outubro. Aí eu vou na folia, domingo. 13 de outubro, domingo. Eu digo, tá certo. Aí vem mais a voz. Aí eu digo assim, mas meu irmão, meu marido está doente. Porque meu marido em abril precisou ficar internado, tanto que eu cancelei alguma palestra Até que eu tinha. daqui. Foi, eu cancelei. Aí meu marido está, mas daqui até lá mesmo ele já está bom. Eu digo, maravilha. Beleza. Aí comecei, não, minha irmã, não é coisa muito grande não, você só vai fazer uma conversinha só com o pessoal lá. Você já tinha uma palestra aí pronta. Interessante que ela tinha 2 palestras prontas do tema que ele queria. Aí quando o Lázaro chega lá em casa, eu digo, Lázaro, eu senti uma intuição do irmão Ramon, lá em outubro, no dia 13, Lázaro, mãe, quem está lá no dia 13 sou eu. Eu digo, e agora? A casa. Quem está lá no dia 13 sou eu, mãe. Eu digo, rapaz, mas ele não pega. E aí ficou lá, insistindo. E eu não acertei nada. Ele lá martelando, todo dia. Minha irmã, você não vai lá dar uma palavrinha com o pessoal lá, não? Eu digo, tá. E eu marquei com o Lázaro. Aí eu tinha uma palestra já pronta no computador, e tinha outra que eu tinha esquecido dentro desse livro. Aí eu disse, Lázaro, eu vou levar os slides, já estava tudo pronto, tudo direitinho. Aí eu fui para o centro antes, quando eu volto, não, minha irmã, você vai pegar um pedaço da palestra que você tem aí no computador, com essa outra que você vai estar aqui, e você vai misturar, você diz, tá bom. Aí dá 10 horas da noite, está eu lá escrevendo, que eu ia botar o slide, né, que eu ia botar. Já estava toda prontinha, ia trazer slide. Eu disse, tem que ser como você quer, né? Fazer o quê? Ele apronta dentro, né? Ela disse, ela não precisa de slide não. Não precisa de slide não, eu digo, tá certo, eu digo, vou levar Hoje, diga-se de passagem que essa palestra do dia 13 já está marcada desde o ano passado, um ano certinho. Um ano certinho, tá Quando marcado. a gente estava distribuindo os presentes, ele fez quando vai ser para o ano. Aí a gente olhou no calendário, pode marcar que eu vou. E aí ele desmarca tudo, por quê? Mas tem algo assim que eu achei interessante, depois conversando com ele, que Dia das Crianças tem tudo a ver com família. Então, a palestra que eu tinha feito era Desafio da Família na Atualidade. E essa é Desajuste na Família. E o Dia das Crianças tem tudo a ver com família. E é muito importante, né, a gente entender esse universo que é a família. Porque se a gente perceber, Jesus tinha uma família. Né? Jesus tinha uma família dele. Aonde, em várias situações, Jesus aparece também lá na carpintaria com o pai dele. O cuidado da mãe, tudo isso. Então, essa importância da família para nós. Aí me veio uma pergunta, o que é a família para cada um de nós? Como é que nós nos relacionamos com a família? Como é a nossa família? Como é a nossa família? O que é que nós estamos fazendo em prol da nossa família?
Como é que nós enxergamos a nossa família? E a família do meu vizinho? Como é que eu vejo? Porque Jesus ele entendia a família, não só a família consanguínea, não só a família pai e mãe dentro de um lar, mas ele entendia a família universal. Tanto que quando foram chamar ele estava com os apóstolos reunidos, e aí foram chamar ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar contigo, querem falar com você. Ele pensou 2 vezes. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Aí olhando para aquelas pessoas, ele disse, são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está no céu. Não que Jesus não desse valor à família dele consanguínea, mas ele já tinha uma visão muito ampla, que a família era a família universal. Mas nós ainda não temos essa visão muito ampla da família universal, então vamos cuidar da nossa família dentro de casa, a nossa família consanguínea. Porque muitas vezes há um desajuste na família muito grande, né? Aí, deixa eu ir lá para a minha pesca, que sem minha pesca a cabeça não dá. Quando a gente passa dos 20 e poucos anos, minha filha, já viu? Aí, família é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que necessitam, através da convivência, executar projetos comuns. Então, essa organização, família é uma organização e ela precisa funcionar como uma organização. E muitas vezes a gente não vê essa família funcionando como uma organização. Vê um para um lado, outro para o outro, ninguém se entende e precisamos nos entender. Precisamos, dentro da família, a gente começar a nos organizar a esse projeto, que ninguém está numa família por cair de paraquedas nessa família. Porque muitas vezes a gente diz, eu não nasci eu não gosto dessa família. Eu sou a ovelha negra da família. Né? E muitas vezes a gente está nessa família. Muitas vezes a gente não é pai biológico, mas aquele ser precisava vir para aquela família, para juntos terem projetos em comum. Ninguém nasce se alguém está esperando. Algumas pessoas nascem com muita festa, né? Com muitos enxovais, muita roupa, muita coisa mesmo. Outro já nasce só com a mãe, que a mãe está esperando essa criatura. Somente a mãe está ali para esperar ele. E muitas vezes, essa mãe, ela está tão sofrida, tão dolorida, que muitas vezes ela não aceita aquele filho. Né? E a gente não precisa criticar as mães que não aceitam os seus filhos. Existem N motivos, um monte de motivos que ela não aceita aquele ser que veio por ela. Né? Então, a família é justamente isso, é essa organização que junto nós estamos para ter um projeto em comum, para realizar que cada um de nós temos uma missão maravilhosa aqui na Terra. É só a gente perceber, certo? Então, nós temos a nossa família inconscientemente desejada. Nós achamos que a família de fulano é a família maravilhosa. É aquela família que eu gostaria de ter. Mas eu não construo dentro de mim, dentro do meu lar, aquela família maravilhosa que eu gosto de ter. Mas o meu inconsciente, eu tenho uma família perfeita. Mas se nós não somos perfeitos, se nós estamos no planeta de prova e expiação, então cada família tem a sua problemática. Nós é que temos que saber lidar com essa problemática dessa família, da nossa família. Que a nossa família é a família mais importante para nós que existe aqui na Terra. Não é a família do outro, é a nossa família. Aí, nas pesquisas, fui para um tal de um filósofo, né, que ele disse assim, a qualidade e a quantidade de tempo em que os membros de uma família passam juntos, vivendo relações de afeto, de amizade, são determinantes para os comportamentos individuais, para as opções sociais que serão tomadas. Então,
precisa você passar muito tempo na família, que hoje em dia as mães precisam trabalhar. As mães necessitam de trabalhar. Mas que esse pouco tempo que ela passe com seus filhos, quando ela chegar, que ela dê qualidade ao seu tempo. Não precisa passar, que muitas vezes passa o dia todo dentro de casa com os filhos, mas não percebe que o filho está aí. Hoje em dia, antes tinha várias outras coisas, hoje em dia é o celular. É indispensável. Eu sempre digo que quando os meninos nascem, já nascem procurando saber a senha do Wi-Fi. Já nasce procurando saber. O menino chorou, não quer nem saber por que o menino chorou, estou no celular. O menino fez uma birrazinha, estou no celular. E aí o menino vai ficando lá com o celular. Não quer nem saber por que o menino chorou, se está com dor, ou se ele está com fome, ou se ele tem alguma coisa. Hoje em dia tudo é celular. Se possível, até o cachorro dentro de casa, a gente vai dar um celular para ele não latir, para ele não incomodar. Então, a gente precisa ter qualidade. O tempo que a gente tiver em casa com os nossos filhos, vamos estar com ele. Vamos ficar com ele. Vamos ter esse afeto, esse carinho, essa troca de amizade. Vamos conhecer os nossos filhos. Porque muitas vezes os filhos ficam no computador lá, você não sabe nem o que ele está acessando. E a pedofilia está aí aberta. Eu, como gosto muito de novela, sou noveleira mesmo, passou uma cena de que a menina, os pais não se interessavam pela menina e ela entrou num site de relacionamento e foi encontrar com um cara pedófilo. Isso só acontece na novela? Não, é o que mais acontece. Então a gente precisa ter qualidade do nosso tempo para com os nossos filhos. Porque é isso que Deus espera de nós. Os nossos filhos são talentos que Deus nos deu, né? Então a gente não vai pegar esse talento e vai enterrar. Porque quando nós deixarmos esse corpo físico e prestar conta da nossa própria consciência, Deus vai perguntar: o que fizeste do talento que eu te dei? Você enterrou? Não. Então os nossos filhos são esses talentos que precisam ser cuidados por nós. E nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos. Porque nossos filhos não são nossos filhos. São os filhos de Deus. E os nossos irmãos, mas como nós somos mais velhos, Deus deu esses filhos menores, né? Esses irmãos mais novos para a gente tomar conta. E a gente precisa responder perante a justiça divina, perante a nossa própria consciência. Não adianta depois nós nos queixarmos que o mundo lá fora está assim, está assado, está violento, não sei o quê. Que a violência está dentro da nossa casa. A violência está dentro de cada um de nós. Nós precisamos aprender também com os nossos filhos. Não é que eu sou contra o celular. Gente, eu acho maravilhoso. Mas é necessário, é indispensável, mas tudo na vida tem que ter um limite. E o tempo que eu vou passar com meus filhos, eu tenho que passar com os meus filhos. Eu tenho que dar essa atenção a eles. Eu tenho que inventar brincadeira, eu tenho que inventar leitura, eu tenho que fazer qualquer coisa para estar com ele. Porque o tempo é dele. A gente precisa saber dividir as coisas direitinho. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falando da questão de ir à praia com as crianças. Né? Ela tem 2 filhas, aí quando ela vai para a praia, ela nem bebe. Ela fica em total atenção com as filhas dela. E que ela ficou horrorizada que as pessoas estavam na praia, estavam com as crianças brincando lá e eles no bar. Não está nem aí, não quer nem saber, não presta atenção. E aí ela falou: quando eu estou na praia, a praia é para minhas filhas se divertir. Eu não vou me divertir. Se eu quiser me divertir, eu vou só. É isso. Eu vou só. Então há essa necessidade da gente inventar qualquer coisa com os filhos. Então, há muitos tipos de família. Antigamente a gente só via um tipo de família, né? Mas agora, depois da Constituição de 1988, há vários tipos de família que são reconhecidas. E muitas vezes nós não queremos reconhecer esses tipos de família. Vamos começar pela família tradicional. Aquela família tradicional, pai, mãe e filho. Né? Onde o pai que mandava tudo, que era o chefe da família, né? O provedor da família. Hoje em dia isso já não existe.
Tem pai, mãe, filho, mas a mulher trabalha e chega junto com ele nas despesas. E precisa haver essa separação, precisa haver esse respeito dentro da família. Então tem a família, a homoafetiva. Existe essa família homoafetiva. E é de vital importância e precisa ser respeitada essa família. Que são duas mulheres juntas ou dois homens. Como diz Joana, família é a reunião de dois seres que se juntam através do amor, da compreensão. Então, não importa qual seja o tipo da família. A família homoafetiva, ela é uma família reconhecida por lei e que precisa do nosso respeito e da nossa compreensão. A gente precisa disso. Então, os homoafetivos, eles estão construindo família, eles estão adotando os filhos dos héteros, que deixam por aí à toa, né? Eles estão construindo essa família. Muito importante para a sociedade. Outro dia eu assisti uma reportagem que um rapaz, ele assumiu 5 filhos. Chegou lá no orfanato, tinha 5 irmãos lá, ele pegou todos os 5 e levou para a casa dele. Não procurou saber de nada. Formou a família dele homoafetiva. Né? Ele tirou aqueles meninos que deviam estar lá, né? E ninguém sabia qual era, o que ia ser desses meninos, e ele trouxe para ele, para criar, para educar, para dar amor a esses meninos. Então a família homoafetiva precisa do nosso respeito, ou seja, 2 mulheres, 2 homens, eles estão contribuindo grande para a sociedade. E a opção sexual de cada um é de cada um, a gente não tem nada a ver com a opção sexual das outras pessoas. Então precisa do respeito. Também tem a família monoparental, que é um pai ou uma mãe que cria seus filhos, uma avó que cria seus netos, né? Então são essas famílias. Tem a família também, a mosaica. A família mosaica é quando junta 2 pessoas e que cada um traz seus filhos dos relacionamentos anteriores. É igual aquele filme, né? Os meus, os seus seus e os nossos, né? Então aí se junta todo mundo e forma essa família mosaica. Então, para a gente ver a importância da família, seja ela qual for a configuração dessa família, a importância dessa família para a construção de uma sociedade melhor, a construção de um mundo melhor, a família é importante para isso. Aí vem a preservação da família de vital importância para o desenvolvimento moral da sociedade. Então, é na família que o ser vai desenvolver nele a moralidade. Então, para ele desenvolver a moralidade nele, precisa ter os pais também conscientes, né? Desenvolvendo dentro de cada um desses pais essa consciência de um mundo melhor lá fora. Na família, caldeia-se os elementos construtivos do espírito em processo de crescimento moral, ampliando a sua capacidade para a evolução. Então, nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, não é para nós ficarmos na mesmice, é para nós evoluirmos. E hoje é um dia assim, muito importante para nós, né, a canonização de Irmã Dulce. Quem conviveu, né, quem conheceu Irmã Dulce, a gente achava que Jesus estava lá distante, que a gente não podia seguir Jesus, mas Jesus está entre nós. Aí Deus, como não quer nada que se perca, aí manda Irmã Dulce, um ser de carne e osso, né, que muitas pessoas conheceram. Eu mesmo tive o prazer, né, o privilégio de trabalhar com ela, de tomar conta dela. Né? Eu trabalhei na UTI junto com ela até o último dia da vida dela. E ela era assim, aquela pessoa incrível. Eu já senti ela santa antes dela morrer. Já senti ela santa antes dela morrer. Tive várias vezes nos meus braços, porque eu trabalhei com ela. Né? Trabalhei tomando conta dela lá no hospital.
Não sei por que me escolheram. Eu sei que eu estava lá trabalhando, que eu trabalhei no hospital da Santo Antônio. Aí eu estava lá e recebo um recado. Rosimene, a coordenadora quer falar com você. Eu digo, comigo? Vixe, eu fiz coisa errada. A gente pensava que fez coisa errada. Aí ela chega lá, Rosimene, estou precisando de um auxiliar de enfermagem para cuidar de irmã Dulce. Porque nós somos montagem, estamos montando uma equipe de 24 horas de médico, enfermeiro, fisioterapeuta e aquela equipe toda precisa de um auxiliar de enfermagem. Eu escolhi você. Aí ele para a cara dela, eu? Pô, eu estive olhando todo mundo, aí eu escolhi você. Eu digo, mas eu, por que eu? Ela aí deu um monte de qualidades da qual eu não tenho. Eu digo, eu não tenho essas qualidades todas. Eu sou imperfeita, não, porque eu quero uma pessoa assim, para ficar lá com a irmã Dulce. Beleza. E aí eu fui, trabalhei mais de um ano lá com a irmã Dulce. E um dia a irmã Dulce estava sentindo muitas dores, né? Que ela sentia as dores de lacerante mesmo. Muitas dores mesmo, a irmã Dulce sentia. E lá um dia, depois que ela já estava na madrugada, que a dor tinha aliviado, ela ia com dor. E ela já falava baixinho. Já não podia mais falar que estava traqueostomizada. Ela aí me chamou, aí eu fui de junto dela. Sim, irmão, o que é essa daqui? Eu pensei que ela ia perguntar alguma coisa, né? Algum remédio, dizer que estava com dor, não. Ela aí fez assim. Eu digo, sim, não está procurando dinheiro na hora dessa? Eu não estou procurando dinheiro assim. Sim, irmão, o que é? Ela fez assim e me perguntou se eu já tinha recebido o meu dinheiro. Aí eu desabei. Aí eu comecei a chorar, chorei. As lágrimas desciam e ela... Até que eu disse a ela, já, mãe, irmã, já recebi meu dinheiro, pode ficar quietinha, não tem problema nenhum, já recebi meu dinheiro. Porque para ela, o salário do funcionário tinha que sair no dia 30 de cada mês. Era 30 de cada mês. Foi quando estava aquela revolução que o salário passou para ser dia 5 do mês, mas o dela era 30, até quando ela estava viva, era 30 do mês. Porque o mês termina no dia 30, para terminar no dia 30. No dia 1º já era outro mês e você tinha que pagar sua casa de aluguel, você tinha que fazer suas compras. Era essa a mentalidade dela, né? Então, eu fiquei assim, comovidíssima com esse coisa. Como ela sempre diz, eu não peço nada para mim. Ela só pensava no outro. E nós, muitas vezes, só pensamos em nós. Então, é na família que a gente tem que aprender a pensar no outro. Mas não pensar no outro no total, não pensar no outro para falar mal do outro. Quando eu vim conversando com ele, que a gente trabalha no hospital, e sexta-feira santa é o dia que dá mais trabalho nas emergências. Preparado para pensar, sexta-feira santa é o dia que tem mais trabalho nas emergências. Por quê? Junta as famílias. Vem o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, o prima, a prima, vem todo mundo. Aí começa a comer comida de azeite, começa a beber. Aí sai tiro, sai facada, sai isso, sai aquilo. É o dia que tem mais atendimento nas emergências. As emergências estão mais cheias no dia de Semana Santa do que de Carnaval. Imagina. Gente, porque Carnaval, você vê que é uma festa grande, né? Mas Semana Santa, não, é o dia que o pessoal trabalha mais nas emergências. Por quê? Por causa da família. Porque a família se junta, aí eu não gosto. Como eu estava falando, foi um vizinho mesmo. Aí quando a gente passou, eu digo, eu tenho medo desse cara. Aí ele pensa, por quê? Eu digo, porque no dia sexta-feira santa, ele deu não sei quantas facadas no irmão. Assim, vizinho meu, assim, no outro prédio. Eu disse assim, gente, sexta-feira santa. Sexta-feira santa, todo mundo embriagado. Depois do meio-dia, aí acontecem as coisas fatais. Então, é na família que tem que haver o equilíbrio. E não está havendo. Aí a gente vai mais, Joana, vai mais. A sociedade é resultado do grupo familiar, que ela se torna a célula especial para a formação da sociedade. Então, a formação da sociedade começa dentro da família. Não adianta eu querer ir lá para fora, porque alguém morreu,
eu queimar pneu, eu botar bandeirinha, queremos paz, queremos justiça, porque muitas vezes a justiça que eu quero não é justiça. Eu não quero que o outro vá ser condenado, eu quero vingança. Muitas vezes as mães estão ali clamando, mas não é por justiça, é por vingança porque mataram o seu filho. A dor dela é grande, é imensa, não tem como calcular, mas a gente não precisa querer vingança, queremos justiça. Porque é na família que a gente vai preparar o cidadão para lá fora. É dentro da família que o cidadão vai sair. Então, se lá fora tem a violência, porque na família também tem violência. A família está violenta. Então, a gente precisa prestar atenção nos nossos filhos. Aí vamos mais adiante. Cadê minhas festas? É portanto no lar que se corrige as arestas morais. E aí, Emmanuel tem uma mensagem em que ele diz o seguinte, que os pais é como um jardineiro. Eu achei interessante que os pais é como um jardineiro que corta as arestas das plantas, né, para poder as plantas nascer bonitinha, né? Nascer com aquela copa perfeita, né, toda bonita. Então ele corta. E os pais é assim. Ele tem que começar desde pequeno, cortando as arestas mais tendências dos seus filhos. Porque nós não sabemos qual foi as nossas últimas encarnações. Porque graças a Deus tem esse véu do esquecimento, mas o nosso perispírito está lá registrado que nós somos. Nós temos tendências para a homofobia, temos tendências para o roubo. Muitas vezes o menino traz um lápisinho da escola, a mãe não dá importância, está lá dentro da sacola, lá o lápisinho que ele achou bonitinho, uma figurinha que ele achou bonitinho. Pergunta a ele aí, que era tudo sozinho. Eu só estava enlouquecido. Né? Chegar em casa, eu achei, mãe, você vai devolver. Você não achou nada, pode levar de volta. Pode levar de volta. Você tem um seio, você achou isso, esse não é seu, devolva. Devolva. Mas eu achei lá no meio da sala, você vai pegar e botar no meio da sala de aula. Que alguém vai vir pegar. Não é seu. E muitas vezes os meninos chegam com coisa em casa, coisa grande. E a mãe ainda deixando só com um pedacinho de lápis, um pedacinho de borracha, que ele chega em casa, ele vai se acostumando. Então, se você não manda ele devolver, a mãe vai chegar com um relógio, com outra coisa, ele vai chegando com coisa dentro de casa. E a mãe vai achando bonitinho e vai deixando. Nem pergunta a ele de quem é. Não pergunta quem deu. Então a gente precisa ir cortando essas arestas. Porque o Espírito vem para ser lapidado. Né? Vem nesse corpinho, por isso que a criança vem nesse corpinho frágil. Para a gente começar a modelar a criança, é como a argila, que a gente vai modelando ela, para se tornar um cidadão de bem. E se a mãe não corrige os defeitos dos filhos, não, na escola a professora corrige, não. A professora só tem na escola dar as lições dela. E nada mais. Corrigir erro de criança é a particularidade dos pais. Para isso tem a família. E a família precisa assumir a sua responsabilidade perante a sociedade, perante a si mesmo. E muitas vezes não querem assumir. Aí vem Joana que nos diz, o maior problema do relacionamento na família é que cada um acredita que está com a razão. Quando dois não querem, um não briga. Mesmo que você esteja sem razão, mesmo que você esteja com razão, e o outro diga que você não está, não altere a voz. Fique calado. Ceder, né? É. Alguém tem que ceder. Tem que ceder, fica calado. Aí no outro dia você chama fulano. Naquele dia você estava assim, assado, você não agiu correto. Então, há essa necessidade, porque há muita briga entre pais e filhos, ou entre marido e mulher, porque todo mundo quer estar com a razão.
e a razão só é de Deus. E a gente precisa ceder. Muitas vezes há briga dentro de casa, as brigas homéricas mesmo, e os filhos presenciando essas brigas. Não há essa necessidade dessa briga. Qual o exemplo que nós vamos dar aos nossos filhos? A Joana nos diz, né, que a família é um educandário e é uma oficina. E é um educandário. Por que um educandário? Porque no lar, o lar representa o verdadeiro núcleo de formação da personalidade mediante os hábitos. A família precisa ter hábitos salutares. Precisa ter esse hábito de não mentir para os filhos. Porque muitas vezes a gente mente. E aí, como é que o nosso filho vai acreditar em nós? Se alguém telefona ou bate na porta, diga a fulano que eu não estou aqui não. E aí? Como é que seu filho vai acreditar em você? Até hoje, eu tenho um filho, né? Tenho vários filhos. Tenho um filho, com vários filhos. Aí, chegou outro dia, o filho se perdeu na rua lá. Então, caçula. É casado, não é o casado não, mais velho. Aí ficou lá na rua, amanheceu o dia na rua. Não avisou a mulher que ele estava na rua, nada, estava lá na farra dele, como se ele fosse solteiro, maravilha, beleza. Sorte dele que eu acordo antes das 4 horas da manhã, tem vezes que eu estou acordada, hoje não acordei 4h20. Acordei 5 horas da manhã, ele chega lá em casa às 5h15. Bate lá na porta 5h15, eu digo, sim. Aconteceu o quê? O que foi que houve com você, se você está aqui em casa? Se você é casado, você está em casa aqui na minha casa uma hora dessa, olha, quando fulana ligar, a senhora diz que eu dormi aqui, eu digo, meu amigo. Aí você se ferrou, porque eu não vou dizer, eu sou seu filho, eu digo, mas justamente por isso, por você ser meu filho, é que eu não vou mentir, você sabe por quê? Porque outro dia, outra vez, você não vai acreditar mais em mim. Aí, quando a fulana ligou, eu digo, estou vendo aqui não. Eu digo, se quando eu acordasse, você já estivesse aqui, aí eu não podia dizer nada. Mas a senhora acorda muito cedo. Eu digo, pode ser, meu filho, acorda muito cedo. Você acorda muito cedo. Eu digo, pode ser, se você chegasse mais cedo do que eu acordo. Né? Aí a fulana ligou, eu digo, Maíra, isso não, eu digo, eu vou dizer a ela o quê? Que você dormiu aqui? Se eu não vi você a noite toda aqui. Então é isso, a gente tem que ser sim, não é porque é meu filho que eu vou passar a mãozinha pela cabeça. Não. Porque se passar a mão pela cabeça, ele não estava grande desse jeito. Nunca passei a mão pela cabeça para encobrir eu de filho. Muitas vezes eu sou até rigorosa demais, eu sou chata. Ele sabe, eu sou chata, eu sou grossa demais. Eu digo, eu tenho um militar dentro de mim, que eu sou assim, rigorosa. Freira. Daquela que De não ser. Sou muito rigorosa. E é verdade. E a gente tem que ser sim, não. Porque Jesus era assim, com ele era assim. Sim, não. Você não pode dizer sim e depois você dizer não. E se você dizer não, é não mesmo, meu amigo. Por quê? Eu vou para tal lugar amanhã. Eu digo, não vai não. Não vai porque eu digo, porque eu sou louca e você não vai. Hoje em dia você tem que explicar porque não vai, porque é isso, porque aqui no meu tempo não explicava nada. Você não vai, porque eu não quero que você não vai. E aí você vai ficar em casa, meu amigo. Acabou. Sabe o que é que eles faziam? Pulava a janela. Morava no primeiro andar. Pulava a janela. Também quando voltava, minha filha, sai de baixo. Ela tapa por tudo quanto era canto. Se eu apanhei. Ela tapa por tudo quanto era canto. Mas é verdade. A gente tem que educar os nossos filhos, não pra gente. A gente tem que saber que nossos filhos vão crescer e vão gerar uma outra família. E se a gente não der exemplo de uma família, hoje em dia eu estou vendo cada um botando os exemplos que a mãe dava com os filhos. Diga, achava ruim, agora você está aplicando na sua filha, bonita? Mas é isso. A
gente precisa dar o exemplo. A gente não pode estar o tempo todo cobrindo os erros dos nossos filhos, porque a gente não vai construir um homem de bem. E a proposta de nós estarmos aqui reencarnados é sermos um homem de bem. Está lá no capítulo 17, o item 3 no Evangelho segundo o Espiritismo. É um homem de bem. É uma mensagem lindíssima, belíssima, que dá para nós seguirmos sermos um homem de bem. Então, esses seres que Deus coloca na nossa vida, é para a gente ter essa movimentação de levar ele para ser um homem de bem. Aí, muitas vezes, né, os pais agressivos ou negligentes, vulgares, indisciplinados, vão dar que exemplos aos filhos? Não vão dar exemplo. Também esses pais não receberam também a disciplina. Porque há essa necessidade de dentro de casa você saber quem é que manda. Você tem que saber quem manda dentro de casa, senão a casa vira uma bagunça. E muitas vezes os filhos estão mandando nos pais. Os pais não querem ter muito trabalho, muitas coisas, aí transfere as suas responsabilidades para os filhos. Então, os pais precisam ter hábitos salutares dentro de casa. Precisa exemplificar para os seus filhos. E um desses exemplos é o Evangelho no lar. Nós que somos espíritas, né, que compreendemos essa doutrina como uma doutrina transformadora, a doutrina que nos renova, que nos faz a gente enxergar o mundo de outra maneira, então a gente precisa começar a fazer o nosso Evangelho no lar. Há essa necessidade de a gente escolher um dia, uma hora e fazer o nosso Evangelho. Mesmo que você vá fazer seu Evangelho sozinho, não importa que o seu Evangelho vai ser sozinho. Mas você está acendendo uma luz na sua casa, uma luz em todo o quarteirão que você mora. Então, há essa necessidade do Evangelho. Mas se seus filhos são pequenininhos, você bota ele para assistir ao fazer o Evangelho junto com você. E traz seus filhos para a evangelização. Há essa necessidade de seus filhos serem evangelizados. Muitas vezes a gente frequenta uma casa de oração e não apresenta Jesus aos filhos. Eu acho interessante os testemunhos de Jeová. Os meninos dentro de pequenininho, estão tudo com uma pastinha lá, de casa em casa, batendo de porta em porta, porque apresentaram Jeová a ele. E a gente muitas vezes estamos na doutrina espírita, mas não trazemos o nosso filho, não apresentamos Jesus a ele. E precisamos apresentar Jesus aos nossos filhos. Quando ele crescer, ele escolhe a religião dele. Mas nós levamos nosso filho cedo para o médico, vacinamos os nossos filhos, dói a vacina, mas vacina hoje em dia não estão vacinando tanto como antigamente. Levamos nosso filho para a escola. Nós não deixamos nosso filho sem ir para a escola. Com 2 anos e meio, o menino já está na escola. Mas eu não levo ele para o centro pequenino, que ele vai fazer zoada no centro. Sim, daí que ele vai ficar correndo para lá e para cá. Mas na escola, você não leva ele para a escola? Ninguém deixa os filhos crescer para poder levar para a escola. Então, por que não traz os filhos para a evangelização? Por que não faz o evangelho, o culto no lar com seus filhos? Exemplificando, há essa necessidade. A Joana também nos chama, que o lar também é uma oficina de ações mais valiosas, que é os discursos de efeito aparente. Então, é essa oficina que a gente tem que ter dentro no nosso lar. Essa construção de boa vontade, de amizade, de compreensão. Essa harmonia que a gente tem que ter dentro da nossa casa. Fazer Jesus morar conosco 24 horas por dia. Em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas atitudes. A gente precisa exemplificar. Então, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, aí Kardec pergunta qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços familiares. O que seria da sociedade se a gente não tivesse esse laço de família, essa compreensão, essa amizade em família, esse afeto em família? Que a família é justamente isso. É para a gente desenvolver na família o amor. Porque está difícil, a gente diz que está difícil desenvolver o amor, é porque nós não nos amamos. Porque por isso que o amor é fácil a gente desenvolver a partir do momento que a gente se ama. A gente precisa se amar. A gente tem essa necessidade de se amar. Muitas vezes a gente não se ama, não.
A gente precisa fazer essa reflexão. Será que eu estou me amando? Então eu amanheço o dia mal-humorado, chateado com isso, com aquilo outro, um bocado de coisa. E aí a gente vai perdendo esse momento maravilhoso de estarmos aqui nesse planeta de prova e expiação, desenvolvendo essa amorosidade. Aí os espíritos respondem a Kardec, é uma reproducência do egoísmo, né? É uma intensidade do egoísmo. Então as famílias se vai relaxando. Esses laços de amor, de afetividade, aí o egoísmo vai perdurando cada vez mais. E eu volto a dizer, quando a gente quer paz lá fora, essa paz tem que estar dentro de nós, dentro da nossa casa, porque a casa, a gente precisa transformar ela num lar. O lar é quando está a compreensão, quando há harmonia, quando há aquele afeto que a doutrina espírita, ela nos dá essa condição que ela tem um manancial de literatura. E o espírita precisa ler bastante, ler muito, porque é através da leitura que nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Aquele espírita que diz, eu não gosto de ler, problema dele, porque ele vai ficar na mesmice. Vem para a casa de oração, toma água fluidificada, toma um passe, assiste palestra, vai para casa e volta de novo. Vai como o preto velho lá da nossa casa dizia, vai ficar igual água de lagoa, parada. Que o espírita que não lê, ele não vai para lugar nenhum, ou vai ficar na mesmice. Então, há essa necessidade de nós criarmos o hábito da leitura. Precisa criar o hábito da leitura. Se eu gosto de romance, eu vou ler os meus romances, mas se eu gosto de coisas mais rebuscadas, né, eu vou pegar os livros de Chico, que são muito importantes. Né? Então a gente precisa de leitura. Porque na leitura a gente vai nos tornando pessoas melhores. Vai desenvolvendo o nosso vocabulário, nós vamos ficando mais soltinhas, né? Vamos ficando mais atentas às coisas que estão nos acontecendo e vamos deixando dos nossos preconceitos, das nossas mazelas, das nossas aflições, através da leitura. Porque a leitura faz a gente viajar mesmo. E é importante a leitura. Não existe espiritismo sem leitura. Os grupos de estudo na casa de oração é de vital importância que nós participamos. Há essa necessidade muito grande de nós participarmos dos grupos de estudo na casa de oração. Porque aí nós vamos criando um vínculo com as pessoas que estão dentro da casa. Nós vamos nos efetivando, né? Vamos ser aquele colaborador. Porque cada um de nós temos uma energia diferente. E nessa energia, as equipes de benfeitores espiritual trabalham com esses irmãos que vêm da espiritualidade para o tratamento, para o curativo das suas mazelas. Né? Então, há essa necessidade que nós estejamos inteirados dentro da casa espírita, para que nós possamos cada vez mais ser esse homem de bem. Ser esse instrumento, como tem na prece de Francisco de Assis, Senhor, fazer de mim um instrumento da vossa paz. E nós precisamos ser esse instrumento da paz. Porque não adianta a gente querer paz e gritar paz lá fora, se dentro de nós está esse vulcão, esse rebuliço. Precisamos ser esse instrumento da paz mesmo do Senhor. Aí que nós já estamos quase em cima da hora, né? Então aqui, a família é o convite do Criador ao exercício do amor maternal, paternal, filial, que em breve, né, se tornarão um amor universal. Então é na família, através do amor maternal, que a mãe já sente quando está grávida por esse filho, e o pai também, nessa comunhão, esse amor maternal, filial, que a gente vai desenvolvendo esse amor universal. Nós não vamos mais olhar o outro com olhar de censura, com olhar de crítica, porque nós estamos amando. E precisamos desse amor, para nós vivermos melhor esse amor, para nós vivermos melhor com nós mesmos.
E aí, uma frase de Madre Teresa: quer fazer algo para promover a paz no mundo? Vá para casa e ame a sua família. Porque muitas vezes nós queremos promover a paz do mundo, né? Que tem uma música que a paz do mundo começa em mim. E essa paz do mundo tem que começar em mim mesmo. E dentro da família. A família é esse núcleo importante que dentro dela a gente desenvolve todo esse amor. E esse amor, ele vai se transformando de uma maneira tão brilhante, tão grande, que quando a gente perceber, nós já estamos amando lá fora o outro. Nós já estamos nos amando de tal maneira que nós vamos, em qualquer lugar que nós chegarmos, nós vamos distribuir esse amor. Eu acho interessante também que esse amor tem que ser como um rio. Um rio nasce pequenininho, um olho d'água, bem pequeno. E aí ele vai descendo aqueles filetes de água, cada vez fininho, mais constante. Assim é o amor. Ele encontra mais outros filetes de água também, ele vai crescendo. E nesse crescer, ele vai se tornando, encontrando com outros rios, que ele vai se tornando cada vez maior. E ele vai crescendo. Não é que ele não vai encontrar dificuldade, porque a família também vai ter dificuldade. E a dificuldade que o rio encontra, ele contorna, seja uma árvore, seja o que for, ele vai contornando. E na família, nós vamos encontrar também os aborrecimentos, as desavenças. E nós somos contornando como o rio contorna. E não perde o seu curso. Aí, quando ele encontra um empecilho mais elevado, ele se transforma numa cachoeira belíssima, gerando energia, gerando fonte de vida e de renda para muitas pessoas. E esse rio, ele percorre quilômetros e mais quilômetros, encontrando muitas dificuldades. E vai ele não se detém, serpenteando daqui e dali, até ele encontrar o mar. E quando ele se encontra no mar, ele se permite, humildemente, que o mar, com suas águas, nos abrace. Assim é a família. Vamos ser como um rio, abrangindo a todos e a tudo, mas com amor. Nos permitindo ser abraçado, nos permitindo essa compreensão de paz e de amor, e nunca perdendo a nossa essência. E que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Graças a Deus. Vamos aquietar-nos. Sentir dentro de nós as energias curadoras do Mestre de amor, através das equipes de benfeitores espirituais da nossa casa de oração. Deixar-nos envolver, meus irmãos, na alegria, que a alegria faz parte das nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Vamos levar essa alegria, porque a natureza é alegre, a natureza vibra, e vamos deixar essa natureza de alegria dentro de cada um de nós, relaxando todo o nosso ser. Nos entregamos nesse momento na mão do Mestre de amor, para que esse amor dentro de nós seja como uma semente que brota, cresce e dá bons frutos. E que esses frutos nós possamos distribuir onde quer que nós estejamos. Senhor Jesus, na manhã de hoje, no dia de hoje, nossa imensa gratidão por estarmos aqui,
Agradecer ao irmão Ramon por nos conduzir do nosso lar até aqui. Agradecer à espiritualidade maior por tantas concessões, pela nossa saúde física, moral e espiritual, por nós já compreendermos, Senhor, o Teu Evangelho e a proposta da nossa reencarnação. Essa encarnação, Senhor, que é a mais importante das nossas vidas, porque já estamos acertando os passos na Tua direção. Leva, Senhor, essas energias poderosas do Teu amor a todos os irmãos, os nossos familiares queridos, especialmente aqueles que se encontram em maiores dificuldades. Mas expande essa luz, Senhor, a todos os hospitais, os irmãos que estão nos leitos de dores, que estão nas emergências, os que sofrem de câncer, de AIDS e qualquer outro tipo de doença degenerativa. Mas também te pedimos, Senhor, pelos irmãos que deixaram o seu corpo físico nessa madrugada, e é aqui ainda outros que ainda vão morrer nesse dia, os que estão morrendo neste momento, Senhor. Leva até esses irmãos, essas energias poderosas do Teu amor, e todos os seus familiares queridos, envolvendo de luz, de paz e de harmonia. Senhor, mas nos fortalece cada vez mais, para que possamos, Senhor, ser esse instrumento da Tua vontade, do Teu amor, onde quer que nós estejamos. E rogando, Senhor, para que possamos ter uma manhã, um dia, uma semana harmoniosa e equilibrada, botando um ponto de seguimento na nossa tarefa do dia de hoje. Que assim seja.